Olá, bem-vindos ao Despertar do Reiki. Meu nome é Cláudia Murayama e nós vamos passar os próximos 3 dias conversando muito sobre o Reiki. E a minha missão com vocês é fazer que de fato vocês consigam despertar para o que é o Reiki. Eu não sei se vocês sabem, mas no curso de formação de Reiki, que tem 3 níveis, eles têm cada nível um nome. E o nome do primeiro nível do curso de formação é exatamente o nome que nós demos a essas aulas, Despertar do Reiki. A ideia deste nome é fazer com que vocês consigam acessar e sentir a técnica pela primeira vez. Por isso, vocês vão despertar para esse tipo de energia e para a expansão de consciência que a técnica acaba trazendo para a nossa vida, né? Então, a minha missão aqui com vocês é exatamente essa: fazer com que durante os próximos dias vocês conheçam a técnica e sintam os benefícios dela. Eu sei que antigamente, e eu falo antigamente há pouquíssimo tempo atrás, o Reiki era tido como uma técnica holística, mística, né? As pessoas tinham até vergonha de falar. Não era uma técnica que, eu sou reikiana. A pessoa fala, mas ela é reikiana, ela gosta de mandala, ela gosta de, enfim, simbologia, misticismo, tarô, como se o reiki fosse uma técnica atrelada a um hobby, vamos falar assim. Tanto que quando eu comecei a estudar o reiki e falar em casa e para a família que eu estava muito maravilhada com tudo e queria fazer o curso para poder mostrar para as pessoas tudo aquilo que eu estava usufruindo e colhendo do reiki, a minha família achou que eu estava ficando louca. Eles falaram, não é possível, Cláudio, que você está querendo ir para o reiki. Hoje, pouquíssimo tempo depois, porque eu acho que 10 anos depois é pouco tempo, o reiki ele foi tomando uma proporção tão maravilhosa, porque o mundo vem fazendo um movimento de autoconhecimento, de melhorar a qualidade de vida, e as técnicas integrativas, as meditações, yoga, melhorar a alimentação, é como se a gente estivesse fazendo um movimento contrário do que a gente fez por muito tempo, como os fast foods, como viver como um workaholic, não pensar. A gente colheu consequências drásticas dessa filosofia de vida que a gente adotou, né? De viver muito no piloto automático. E eu senti que agora começou um outro movimento das pessoas não terem vergonha. Na época, minha família falou: para com isso, não expõe na rede social. Eu não vou confessar que não foi bem aceito. E aí, quando a gente começa a mudar a nossa vida em função do que o reiki nos proporciona, e as pessoas veem o resultado, elas passam a respeitar. Hoje, né? Eu posso dizer que a minha família tem muito orgulho de eu me tornar uma mestre em reiki, de eu ter o número de alunas que eu tenho, ultrapassa meus alunos de 2, 3 mil alunos, muitos alunos, milhares de alunos. É, Quando eu conheci o reiki, foi por necessidade mesmo. A gente não vai, a maioria das pessoas não vai buscar uma técnica de cura e de autoconhecimento se não precisa desse movimento na vida, por estar no fundo do poço mesmo, né? Então, na época que eu conheci o reiki, eu estava vivendo um caos na minha vida. O meu corpo físico estava completamente desequilibrado, eu estava com a menopausa precoce, tentando congelar óvulos, problema na tireoide, problema no rim. Depois, a minha vida profissional super estagnada, infeliz. Não tinha fluxo, não tinha prosperidade, abundância em nenhum aspecto. Eu tinha acabado de casar e tinha mudado de cidade, estava afastada das pessoas que eu mais amava, me adaptando à rotina nova. Enfim, peguei um cachorrinho e nesse caos todo o meu cachorrinho começou a adoecer. Apesar da medicina veterinária estar avançada, 7 veterinários não deram conta de prescrever um diagnóstico para que a gente pudesse ter um tratamento, né? Então, sem diagnóstico nem tratamento tinha. E eu engravidei naturalmente nesse processo, o que me deixou muito feliz, porque em virtude de um diagnóstico de menopausa precoce, eu acho que ter engravidado de forma natural foi uma vitória para mim, porém foi uma gestação ectópica, que não foi uma gestação que se implantou no lugar onde o embrião precisava se implantar.
E aí a gente não conseguiu esse também, na época eu não consegui o diagnóstico através da minha médica, ginecologista, que era uma ginecologista super famosa, particular. Então, poxa, quando eu parei para olhar minha vida, tava caótica. Cadê os diagnósticos? Cadê? Por quê? Por que tudo isso? O que está acontecendo? Passei por várias cirurgias, fiquei com o embrião na barriga sem batimento cardíaco por muito tempo. Enfim, eu achei que eu precisava parar um pouco para pensar no que estava acontecendo na minha vida, porque eu entendi que o universo estava me mandando situações ruins para que eu entendesse e aprendesse alguma coisa com aquilo. Eu não acho que Deus é maldoso, castigador, que eu estava vivendo situações desafiadoras porque eu merecia, porque eu não mereço. Eu acho que eu tô aqui para ser feliz, que Deus me colocou aqui para ser uma pessoa melhor a cada dia e ser feliz. E é essa a minha busca. Tem que ser a busca de todas as pessoas, né? E eu não queria que aquelas situações se repetissem pelo simples fato de eu não ter entendido a mensagem. E o leitinho adoecer junto com o processo foi como se a minha única válvula de escape, que era ele, que me trazia a paz, a criança interior que eu precisava, o aconchego, o acolhimento, ele também adoeceu e aquilo me desestruturou muito mais. Então eu fui buscar o reiki com o intuito de me equilibrar, sem entender muito sobre a técnica. E aí o reiki me mostrou exatamente o que estava acontecendo na minha vida, quais eram os pontos do meu corpo que estavam adoecidos, por que eles estavam adoecidos, quais eram as raízes, né? Quais eram as emoções que estavam envolvendo os bloqueios da energia em pontos do meu corpo que estavam afetando órgãos como os meus órgãos reprodutores. E nesse meio tempo também eu pedi para que a terapeuta reikiana que estava me atendendo atendesse o leitinho de forma informal, né? Porque ela não tinha o hábito de atender animais, mas eu falei, meu Deus, se está funcionando para mim, se tudo é energia, vai funcionar para ele. Ainda mais quando a medicina jogou toalha, né? Não sabe mais o que fazer. E ele começou a melhorar com a sessão. Na primeira sessão de reiki ele melhorou. E depois eu pedi que ela continuasse atendendo o leitinho nas crises de forma online, porque não era na minha cidade. E aí eu falei, meu Deus, isso funciona e eu quero entender por que funciona, quero entender mais. Comecei a estudar profundamente. Falei, eu não posso depender dessa terapeuta, porque de repente o leite passa mal de madrugada, eu preciso de uma emergência, eu vou precisar ficar ligando para ela. E aí eu fui me especializar e fui tendo resultados incríveis na minha vida. Eu não fui só me curando o meu corpo físico, mas eu fui entendendo os meus padrões, trabalhando o rompimento e a mudança de pensamento, comportamento. E fui literalmente vendo a mágica acontecer. Da expansão de consciência, do poder que eu tive de me autorregular sempre que eu precisasse, não só nas questões pontuais que eu estava vivendo, mas em qualquer situação que pudesse acontecer. O leitinho se curou, né? Nunca precisou passar por um tratamento, não chegou a tomar nem medicamento mais depois que a gente começou com o reiki. Não sou contra veterinário, acho que quando é necessário, é necessário. Mas até para isso o reiki vai poder me ajudar e me ajudou muito, porque sempre que é necessário um medicamento, eu posso aplicar o reiki no medicamento para amenizar os sintomas, para mim, para minha família, para as pessoas que eu atendo. E eu comecei a me curar. O meu útero, que era uma fábrica de pólipos, começou a não ter mais, sem que eu precisasse passar pelo procedimento cirúrgico. Até que a minha obstetra falou: o que está acontecendo com você? Que não tem mais nada. E aí, na época, eu fiquei com vergonha de falar. Ela era testemunha de Jeová, nada contra. Eu acho incrível até você se dedicar a alguma crença, um dogma. Mas eu fiquei com medo de conflitar. Depois, quando eu comecei a estudar o reiki, eu entendi que o reiki não tem nada a ver com religião. E que esse é um erro que limita muitas pessoas de acessar a técnica. E se as pessoas não confundissem o reiki, que é uma terapia integrativa, com religião, o reiki seria muito mais disseminado do que ele já é e vem sendo. Com certeza. De lá para cá, hoje, talvez, se fosse hoje essa situação que eu estava vivendo, eu não tivesse vergonha de falar. Com certeza, hoje não. Mas na época que pouco se falava e as pessoas não desbravavam mesmo, né? É moda hoje falar
de técnicas integrativas e holísticas. A gente tem que aproveitar. Não é ruim estar na moda. A gente tem que nadar nessa onda aí, né? Surfar nessa onda. Aproveitar, né? Para beneficiar não só a gente como profissional, mas as pessoas que vão usufruir dessa técnica. E aí, a minha história com o Reiki, que faz com que eu abra cursos de Reiki e fale para as pessoas do Reiki, dando meu testemunho, é falar: Deus, obrigada pelos resultados que você me deu através dessa técnica. Eu engravidei naturalmente, eu tenho um filho hoje de 5 anos e achei que não ia mais ter filhos também, né? Além do leitinho estar curado, tá com 8 anos, eu achei que não teria mais filhos, que estava tudo bem, a minha vida já estava muito incrível, eu já sabia qual era o meu propósito, qual era a minha missão de vida e já estava muito feliz, conformada. E aí, com 42 anos, eu falei, este ano, a minha vida já era baseada na filosofia do Reiki, porque o Reiki é uma filosofia, não é só uma técnica, né? Que a gente vai trabalhar ali na autoaplicação ou na sessão de Reiki, é uma filosofia de vida. Eu falei, esse ano com 42 anos, eu vou trabalhar um padrão meu que está relacionado ao chakra sexual, que é o padrão do eu mereço. Eu mereço férias, eu mereço uma massagem, eu mereço viajar. Eu mereço. Chegou o meu momento. E aí, eu já estava com a menopausa bem avançada, né? O Luigi já tinha 4 anos, né? 4 anos depois de toda essa história, bem mais, porque eu demorei, depois disso, da primeira perda, eu demorei uns 2 anos para engravidar, 3, enfim. Então, minha menopausa estava bem avançada. Eu já tinha a produção de óvulos de uma mulher de 56 anos. Então, eu não estava pensando em engravidar, mas estava pensando seriamente em desbloquear esse padrão do merecimento, que está relacionado ao prazer em viver e está relacionado com o chakra sexual. E os órgãos são os reprodutores, entre outros órgãos. E aí, eu engravidei. Pela segunda vez, eu tenho o Nico, que vai fazer 1 ano esse mês. Então, eu tive curas, eu mudei a minha vida, eu transformei a minha vida a partir da criação da minha família. Eu tenho uma família hoje. Eu tenho 2 filhos, eu tenho Leite, eu entendi quem eu sou. Profundamente eu entendi quem eu sou e entendi qual é a minha missão de vida. Entendendo quem eu sou, entendi o que eu amo fazer, no que eu sou boa. Equilibrada, com todos os meus chakras em equilíbrio, porque é uma técnica que me faz ter autorregulação, me autorregular frequentemente, eu consigo falar melhor, pensar melhor, me organizar melhor, me conectar melhor, enfim. E aí é óbvio que as coisas estão indo muito bem. Eu estou gravando hoje na minha sala nova, é o terceiro espaço que eu tenho desde que eu comecei, uma sala maior, do jeito que eu sempre quis. Eu tenho fluxo e prosperidade com Reiki. Eu acho que eu sou uma das reikianas que mais tem fluxo e prosperidade com a técnica, e as minhas alunas e os meus alunos estão vindo atrás. Eles também têm agenda cheia. Então, o que é esse Reiki que a Cláudia vive, fala, conseguiu tudo isso, que talvez você não conheça esse Reiki? Então, a minha missão aqui é despertar vocês exatamente para o Reiki que eu conheço, que eu uso e que eu ensino. Então, contando um pouquinho da minha história, eu já falei de cara para vocês que o Reiki não é uma técnica que tem conotação religiosa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, para que de uma vez por todas a gente não tenha vergonha, né? Porque você pode ter uma crença e a pessoa que você está conversando tem outra crença. E como não tem nada a ver com crença, ou misticismo, ou religião, você não tem que ter vergonha, entende? O Reiki é uma técnica de terapia holística ou integrativa, né? As técnicas holísticas são aquelas, também conhecidas como técnicas energéticas, e eu acho que energia é um assunto que todo mundo concorda. Todo mundo concorda que existe energia, que tudo é energia. Quando lá atrás os nossos avós ou bisavós falavam: olha, minha orelha tá queimando, tem alguém falando de mim. Isso é energia, né? Você se conectou
tem alguém conectado a você, falando mal de você e sua orelha tá queimando, né? Isso é energia. Então, esse é um assunto que todo mundo concorda, que energia é real. Técnicas energéticas, né? Então, a técnica holística, ela é aquela que olha para o ser como um todo. Simples assim de falar. Eu tenho certeza que se você está aqui me ouvindo e é reikiano, talvez você tenha dificuldade de explicar o que é reiki. Então, começando a falar que o reiki é uma técnica de terapia integrativa. Integrativa é aquilo que integra. Então, é uma técnica que vai integrar um tratamento convencional, de repente. Se a doença já está instalada, se você já faz um tratamento convencional, o reiki pode ser uma técnica que vai integrar este tratamento. Porque este tratamento que você faz com o seu médico só vai tratar uma camada do seu corpo, que é a camada física. Por exemplo, né? Ou você vai procurar um nutricionista, ou um cardiologista, ou uma psicóloga. Então, não vai tratar o seu corpo como um todo. Vai tratar uma camada que é a física. Mas nós temos outras camadas no corpo que talvez o psiquiatra não acesse, que a psicóloga não acesse, que o médico não acesse, que o veterinário não consiga acessar, o cardiologista não... O cardiologista cuida do coração, mas não consegue cuidar das emoções. Ele não vai te dar um remédio para sua taquicardia e cuidar da sua ausência de afeto. Não consegue. As terapias holísticas, elas têm ganhado tanto campo, tanto espaço, porque elas vão fazer o que a medicina convencional não faz. E não substituem a medicina convencional de maneira nenhuma, mas elas vão complementar muito bem. Apesar de que eu acho que o reiki é muito mais do que uma técnica que vai integrar um tratamento de uma doença já instalada ou de um problema comportamental já instalado. O reiki é uma técnica de prevenção de doença. Porque a doença, ela acontece no nosso corpo, ou no corpo do nosso animal, às vezes como uma somatização. Antes de conhecer o reiki, o meu corpo estava todo colapsado, em desequilíbrio, cheio de doença, de problema, porque durante muitos anos da minha vida, eu no piloto automático, com a cabeça, com a mente sempre muito ocupada, com os problemas, com o que eu tinha que fazer, e fazer no piloto automático, que eu não parava para cuidar de mim, nem para perceber, eu não parava nem para perceber que eu não estava bem. Porque ou a gente até percebe, ignora os sinais do corpo e, depois eu vejo isso, depois eu vejo. Aí a gente só vai procurar o médico quando o negócio já tá uma crise renal, uma dor muito grave de dente que não dá para viver. E aí você vai parar e vai procurar o médico. Já me mostra um desequilíbrio gigantesco de que você não se prioriza quando você não se atenta aos sinais do seu corpo. Porque o teu corpo, quando ele começa a adoecer, ele é a pontinha do iceberg. Já muita coisa já foi somatizada ali que você não percebeu e a bola foi crescendo até virar uma doença, uma dor crônica ou aguda, né? Então, o problema é que a gente não trabalha a prevenção. Claro que depois que eu conheci o reiki, eu entendi isso hoje meu pensamento é o seguinte: se eu não parar para prestar atenção e para não limpar, vai acumular e isso pode virar um câncer, que é uma somatização de emoções e de problemas que você não olhou. Por exemplo, o câncer de mama é a dificuldade ou um problema que a mulher, na maior parte das vezes é a mulher, tem em relação à figura masculina. Ou seja, pode ser uma coisa que ela vem trazendo de vidas passadas ou da sua ancestralidade, coisa de avó, bisavó, né? E ela não olhou para isso, ou dela mesmo, que ela tem dificuldade em se relacionar, porque teve uma relação ruim com o pai, transferiu isso para o casamento e transfere isso para todas as figuras masculinas. E de repente ela pode ter um filho que vai mostrar para ela que ela precisa ressignificar isso com amor, né? O filho, o homem, faz isso com a mulher. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é: o reiki é uma terapia integrativa e holística. Integrativa, porque pode integrar um tratamento que já vem acontecendo, porque o problema já se instalou, ou ele pode ser considerado como uma terapia holística, que vai olhar para o corpo como um todo, e você vai fazer a prevenção e a manutenção do teu corpo para que ele não somatize e vire uma doença. Isso é uma filosofia de vida, né? Sendo assim, gente, o reiki hoje, ele é reconhecido e recomendado pela Organização Mundial da Saúde, um órgão tão importante
está recomendando essa técnica como integrativa, porque não tem conotação religiosa, porque é uma técnica segura que não vai produzir efeitos colaterais. Esse é o mais importante de tudo. Não vai produzir efeitos colaterais. Não vai prejudicar quem está recebendo a técnica, porque a técnica usa uma energia, que é essa energia universal, que cria todas as coisas, que é perfeita, que não tem polaridades e que não vai fazer mal. Então é como se essa energia universal, ela só fosse fazer efeito para quem precisa e para o que precisa, tá? Bom, sendo assim, quem aplica a técnica, quem é reikiano, que passa pelo curso de formação, passa pelas sintonizações de um mestre, porque eu achava que o reiki era uma técnica que eu podia estudar no livro e pronto, eu já poderia sair aplicando. É claro que nessas aulas vocês não vão passar pela sintonização, mas eu quero fazer vocês sentirem o reiki, ou pelo menos a energia, e isso eu vou conseguir fazer. Eu prometo para vocês que eu vou conseguir, nesta aula já, fazer vocês sentirem a energia. E nas próximas aulas eu vou fazer vocês sentirem outras coisas que eu vou falar mais pra frente, tá? Então, o terapeuta hoje, o reikiano, ele já é considerado um terapeuta. O Ministério do Trabalho já reconhece o reiki e o reikiano como um profissional, como um terapeuta. Então, com certificados, vocês já podem se considerar profissionais. Inclusive, podem se associar à Associação Brasileira de Terapia Holística e podem tirar a carteirinha nacional ou internacional como profissionais. Mas, de repente, você nem quer fazer o reiki como profissão, né? Você não quer se virar um terapeuta, você quer, de fato, como eu, no início, o reiki para você se autorregular, para você se curar, para você tratar seus animais, para você tratar sua família. E mesmo porque, quando eu comecei a falar para vocês que eu tinha um problema, infertilidade, eu tinha um problema pontual, né? Que já vinha de muito tempo. Mas todos os dias eu uso reiki. Todos os dias eu uso reiki. Até coloco lá no meu Instagram, hoje eu usei o reiki para isso, isso e isso, né? Porque a gente não está livre de ter problemas. Os nossos desequilíbrios não são estáticos. Eu posso estar bem agora, receber uma ligação que vai me abalar. E vai me desequilibrar. E vai fazer com que meu nível de energia caia. Quando o reiki trata a gente como um todo, ele trata o nosso nível de energia, ele trata o nosso corpo emocional, ele trata o nosso corpo mental, ele trata o nosso corpo físico. Porque nós somos um todo, nós não somos só carne, osso, músculos. Nós não somos só isso. Nós somos muito mais do que isso. Os meus pensamentos podem me levar a uma doença se eu não souber controlar os meus pensamentos. Hoje, eu atendo muitas pessoas com pensamento, toque de pensamento, ou pensamentos negativos, ansiedade, pensamentos intrusos. Atendo muitas pessoas. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E é natural do ser humano ter pensamentos negativos, tá? O meu comportamento, o meu hábito de reclamar, o meu comportamento negativo vai fazer com que o meu nível de energia caia e o meu corpo adoeça. Eu posso ter uma predisposição genética a ter uma doença. Por exemplo, o câncer é uma doença que, quando você vai no médico, as pessoas perguntam assim, você sente parentes de primeiro ou segundo grau que já tiveram essa doença? Porque a chance de você ter existe, é real. Por quê? Porque essas pessoas carregam padrões de pensamentos e comportamentos de gerações por gerações. E se eu não mudo o meu comportamento, o meu pensamento, a minha chance de adquirir aquela doença é grande. Mas a minha chance de não adquirir a doença, mesmo tendo parentes muito próximos que tiveram, se eu tiver essa consciência de que eu preciso mudar os padrões, é muito grande. É muito grande. E aonde o reiki entra nisso, gente? O reiki vai fazer com que vocês tenham consciência dos desequilíbrios de vocês e vocês consigam se autorregular. Se o meu corpo tem camadas, essas camadas têm que estar em equilíbrio. Elas têm que ter um perfeito fluxo de energia para que elas estejam em equilíbrio.
Quando eu reconheço que eu tenho padrões autossabotadores, e nós temos muitos padrões autossabotadores, se eu não tenho um nível de energia suficiente, eu mal consigo agir para mudar. Eu só vou ter informação. Então você vai a uma sessão de Reiki, desses cursos que eles dão por aí, de imposição de mãos, que o Reiki é imposição de mãos, mas sem que você acesse mais informações que eu faço questão de passar para vocês, e vou fazer questão de passar ao longo dessas aulas, para que vocês tenham acesso à informação e para que vocês tenham energia suficiente para que vocês consigam agir para poder desbloquear padrões, que foi o que eu fiz. Então, eu como reikiana, eu vou acessar essa energia universal que está à disposição da gente no universo, nós vamos acessar essa energia daqui a pouco. Eu canalizo essa energia e eu vou impor as minhas mãos no meu corpo em autoaplicação ou no corpo de uma pessoa e eu vou transferir essa energia que vai preencher e restabelecer a vitalidade, o ânimo, o poder de ação para que os sintomas de desequilíbrio do corpo consigam desaparecer e para que essa pessoa tenha também mais força de ação para poder botar em prática os seus projetos para que ela consiga ser mais feliz. Isso é o Reiki. Quando eu estou impondo as minhas mãos no corpo de alguém, eu não estou trabalhando só a camada física como médico. Eu estou emitindo a energia através de 4 símbolos que vão acessar as 4 camadas do corpo. Camada física, emocional, mental e espiritual ou energética. Então, quando eu olho a pontinha do iceberg ali com a doença, por trás da doença tem muitas questões que a energia universal vai acessar com a direção desses 4 símbolos e isso vai se restabelecer. Simples assim. Por isso que eu não precisei de cirurgia, de mais uma cirurgia das tantas que eu me submeti para retirar os meus pólipos. Porque eu entendi qual era a emoção e eu todos os dias emitia energia Reiki para um ponto do meu corpo para que isso fosse se restabelecendo. E eu entendi também que tudo que era energia, como nós entendemos que tudo é frequência e vibração, tudo que era energia ia favorecer o perfeito funcionamento do meu corpo. E aí eu fui entender que numa sessão de Reiki, quando eu associo outras técnicas, eu consigo ter melhores resultados. Por isso que às vezes os reikianos não têm tantos resultados. Porque eu entendi que o Reiki tem técnicas específicas e que se eu associo outras ferramentas simples, tá? Se eu associo, eu consigo ter melhores resultados. E eu vou falando para vocês ao longo dessas aulas, tudo isso para vocês. Então, o Reiki é uma terapia integrativa, que já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que é aplicada através de um terapeuta profissional, né? O reikiano é um terapeuta, não tem nenhuma conotação religiosa, vai acessar camadas que a medicina convencional não acessa. A base do Reiki é a canalização dessa energia universal que não produz efeitos colaterais, é uma técnica segura e que qualquer pessoa pode aprender e aplicar. Mesmo que você não esteja bem, porque assim como eu, a maior parte das pessoas vai buscar esse tipo de conhecimento, esse tipo de técnica quando não está bem. Então também é uma outra questão que as pessoas falam, mas Cláudia, eu não estou bem, será que eu vou conseguir aplicar o Reiki? Cláudia, eu nunca me submeti a uma sessão de Reiki. Será que eu vou conseguir? Gente, sabe o que torna o Reiki uma técnica segura? O fato de que a energia que a gente vai usar não é a do profissional, não é a do reikiano, não é a da pessoa que está aplicando e impondo as suas mãos. É a energia universal e não a da pessoa. Esse é um outro erro que as pessoas cometem. Não fazer um passo a passo que é simples, que vai fazer com que vocês, de fato, se conectem com a energia universal. Nós todos nascemos com o poder de cura nas mãos. Por isso que quando a gente tem uma dor, instintivamente a gente leva a mão pro local que tá doendo. Principalmente que tá falando, ai, tô com dor de cabeça, ai, que dor de dente. Caiu, ai, bateu o cotovelo. Leva a mão pro cotovelo. Porque a gente tem sim um poder de cura pelas mãos. Quando a gente nasceu, a gente tem esse poder de cura pelas mãos. Mas
A cura pelas mãos que acontece através do reiki não tem nada a ver com a energia de quem está aplicando e muito menos com um dom, como, por exemplo, o benzimento, que é uma técnica que é passada de geração em geração. A avó, a filha, a neta. Então, o reiki, eu não vou ser melhor reikiana que você porque eu tenho um dom maior do que o seu. Não. Eu sou uma reikiana igual a você e igual a todos os outros reikianos que usam como base uma energia neutra e harmoniosa e que vai aprender a técnica que vai fazer da mesma forma. Então, qualquer pessoa pode aplicar o reiki, mesmo que essa pessoa não esteja em equilíbrio, de forma segura. Se você é veterinário, se você é médico, você também pode aprender para você associar, porque se eu estou falando que o reiki é uma técnica integrativa, que vai complementar muito bem a medicina tradicional, por que não você se tornar um veterinário integrativo, que vai associar essa técnica, que vai acessar as camadas do animal que você não consegue acessar com a medicina. E talvez você seja um veterinário até frustrado, porque você não tem os resultados que você gostaria só com a medicina. Porque às vezes o problema é físico, mas a raiz não é. É um espelhamento ou é uma emoção. E a medicina veterinária não vai conseguir acessar. E você vai ficar dando apoquel, corticoide, imunossupressor, para que aquele animal trate o sintoma, porque a raiz você não consegue curar. Você não consegue impedir que a alergia aconteça, que a convulsão aconteça. Você vai ficar dependente do gardenal. Você não vai conseguir ter mais resultados. Você fica limitado. E isso te frustra como veterinário, como médico, como nutricionista. Porque, por exemplo, o sobrepeso, ele pode ter várias causas. Inclusive, um trauma como o abuso sexual. E aí eu preciso ter uma camada de gordura para não me sentir atraente e para me sentir protegida. Então, você nutricionista que trata uma compulsão, que tem um fundo emocional, você não vai conseguir, você vai se frustrar porque você não vai conseguir que o seu paciente se emagreça. Porque não é só uma questão física. Tem que tratar de uma forma mais completa. E o reiki vai fazer esse papel. Também pode ser uma fome emocional, né? Então, o reiki vai fazer isso muito bem. Você pode associar o reiki a uma profissão que você já tenha. Ou você pode virar reikiano só porque você sabe que você não está livre de ter problema, assim como eu, desde que me tornei reikiano, não deixei de ter problema. Os meus desequilíbrios não vão ser estáticos. Era aquele da infertilidade, acabou, passou. Não. Se eu voltar a operar naquele padrão que eu operava, os meus desequilíbrios vão voltar. E a energia, ela é tão rápida, ela se move tão rápido, que às vezes de você pensar, você teve um problema na tua infância, você teve, um trauma muito grave, você perdeu seu pai, por exemplo, ou o seu pai queria uma menina, e um menino, e você veio menina. Olha isso, quantas mulheres não têm esse estigma de ter frustrado a família que não veio como homem. Eu tô falando isso porque eu tenho 43 anos, mas as pessoas antigamente pensavam assim. E nós somos esses adultos que carregam mágoas, traumas, memórias. Só de você falar nisso, só de você resgatar essa história, a energia se move mais rápido que a velocidade da luz. Você vai sentir tudo aquilo de novo e você vai se desequilibrar de novo. É muito fácil de você se desequilibrar. Por isso, o reiki não é uma técnica pontual, como, por exemplo, a constelação familiar, que eu adoro. Mas você não vai se constelar todos os dias. Você vai se constelar uma vez por mês. E é uma técnica também que não é uma técnica para você fazer todos os dias, não é uma técnica de prevenção nem de manutenção. O reiki é. O reiki é essa técnica. O reiki é como escovar os seus dentes. Você precisa escovar os seus dentes todos os dias. Faz parte da sua rotina. E eu não estou livre de me desequilibrar a cada momento da minha vida. Tanto que se eu tirar uma foto da minha aura, a minha aura vai estar daquele jeito, daquela cor, o meu nível de energia vai estar daquele jeito, naquele momento, naquela fração de segundos. E se 10 minutos depois eu tirar outra foto da minha aura, através de uma máquina chamada Kilian, vai estar de outro jeito, de outra cor. Os nossos desequilíbrios não são estáticos, por isso não é à toa que o reiki ganhou essa proporção. E ainda tem muito a crescer. Muito a crescer. Quando eu comecei, eu estava desbravando, gente. Foi muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil.
Se você quer virar terapeuta profissional, é muito mais fácil, porque tem muito mais pessoas precisando se equilibrar do que profissionais competentes reikianos para equilibrar essas pessoas. Então, gente, hoje eu uso o reiki tanto quanto eu usei quando eu conheci a técnica e eu precisava para um problema muito grave. Mas eu uso para outras razões. Para outras razões. Para vocês terem ideia do quanto o reiki foi ganhando proporções, porque tem hoje já embasamento científico, muitos estudos, muito respeito, e baseado nos resultados, é óbvio, óbvio, pela neutralidade da técnica, por ela não ser perigosa e por ela ter resultados. O reiki ganhou tanta proporção, tanta proporção, que o reiki hoje está dentro de muitos hospitais. Eu vou pegar aqui para vocês o nome dos hospitais que eu escrevi aqui para vocês terem uma ideia, tá? Albert Einstein. Se você for fechar um plano de saúde hoje para ter direito ao Albert Einstein, você não vai pagar, dependendo da tua faixa etária, menos que R$1.000 no teu plano de saúde, porque é nada mais nada menos do que o hospital referência do Brasil, né? Um dos melhores hospitais do Brasil. Dentro do Albert Einstein tem reiki. Só para vocês terem uma ideia. Mas, Hospital das Clínicas também tem reiki. Hospital Mandaki, na Zona Norte de São Paulo. Instituto Nacional do Câncer, INCA, no Rio de Janeiro. Hospital Universitário de Brasília. Hospital do Câncer de Catanduva. Hospital Araguaiana, Tocantins. CEPOM de Florianópolis. Hospital Ruth Cardoso, em Balneário, Hospital Marcelino e Cajuru, Champagna, em Curitiba, nem sei se falei certo. Algumas unidades da Prevent Senior, hospitais Emílio Ribas, de São Paulo, Rede de Saúde e Providência, de Porto Alegre. Presta atenção numa coisa. Até os planos de saúde começaram a adotar o reiki, por quê? Como eu disse, o reiki pode ser uma técnica de prevenção de doença. Se o plano de saúde tem 1.000 associados que adoecem, a conta não vai fechar, porque você paga um valor por mês para o plano de saúde, mas o teu gasto é muito maior. Se você tem um câncer e você usa o teu plano de saúde, você pode ter certeza absoluta que você vai onerar o teu plano muito mais do que o que você recolhe por mês de plano de saúde. O seu tratamento vai para mais de R$200 mil e você paga R$1.000 por mês. Por ano você paga R$12 mil. Então o plano de saúde entendeu que se ele trabalhasse o reiki como prevenção de doença para os associados dele, ele ia ter menos prejuízo. Olha que incrível isso! É real. O reiki é real e produz efeitos reais. Por isso que ele ganhou essa força. Eu vou dizer mais. Os artistas que já têm aí um nome a zelar, eles tomam muito cuidado com o que eles falam na mídia, né? Para que eles não coloquem tudo a perder, ainda mais nessa época em que tudo vira hater, né? Tudo vira motivo para você ser cancelado. Então, os artistas, eles tomam muito cuidado. Não só os artistas, mas os jogadores de futebol, enfim. As pessoas que têm aí uma notoriedade, elas tomam muito cuidado com o que elas falam para que elas não se queimem. Então, eu vou dizer para vocês, alguns artistas que são reikianos, praticantes, e que não só são reikianos praticantes, mas como eles falam do reiki. Porque assim, quando a gente experimenta alguma coisa que é muito boa, muito segura, a gente tem vontade de falar sobre isso, sabe? A gente fala com prazer, a gente indica para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente quer ver bem. E esses artistas falam na mídia que eles são reikianos e que eles usam a técnica. Vou falar dos artistas nacionais, tá? Ó, Roberto Carlos fala sobre isso. Pô, Roberto Carlos, hein, gente? A Sandy fala sobre isso, uma pessoa super polida, né, que toma cuidado na reputação dela. Não tem nada para falar da Sandy, nunca saiu um escândalo da Sandy. E ela falou já no podcast que ela usa muito reiki para poder... Ela fala no podcast, se vocês derem uma busca aí no Google,
que ela fala que ela usa para poder superar os desafios dela. E é isso. E parece ser uma pessoa que tem pouco problema, se você for ver, né, gente? Porque a Sandy tem dinheiro, a Sandy tem fama, mas não é isso, não é só sobre isso, né? E ainda que eu nem tô falando das pessoas que têm. Eu vou falar das dores, das nossas dores. Eu vou falar um pouquinho das nossas dores, tá? Glória Pires, Fernanda Souza, que inclusive entrou de cabeça nesse mundo da energia, e eu já troquei mensagem com a Fernanda Souza lá no Instagram, e ela contou pra mim que ela aplicou reiki num pássaro que tava caído no chão. Ela pegou o pássaro, ela nunca ouviu falar muito em reiki animal, só ela é reikiana. E aí ela foi aplicar, ai, o pássaro tá aqui caído, eu vou aplicar o reiki nele pra ver o que acontece. Que é sempre assim, né? Quando a gente fala de uma coisa que a gente nunca ouviu falar, que reiki animal quase ninguém ouve falar, mas não só reiki animal, mas reiki pra ação judicial, reiki pra venda de imóvel, reiki pra um término, reiki pro luto. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar que o reiki funciona pra tudo isso e muito mais. E eu vou falar daqui a pouco outras possibilidades do reiki, que talvez seja uma novidade aí pra quem tá me escutando, tá? E ela falou que o pássaro saiu voando. A Fernanda Souza, terminando a história, ela falou que o pássaro saiu voando. Giovanna Antonelli, Juliana Paz. E eu sei que o Lucas Luco, quando era casado, ele e a esposa dele também passaram pelo curso de formação do reiki e é uma técnica que eles usufruem. Eu sei que o Alok e a Romana, a esposa dele, também usufruem do reiki. Famosos internacionais que falam do reiki. Angelina Jolie, Sandra Bullock, David Beckham, jogador de futebol e a esposa dele, Naomi Campbell, Nicole Kidman e Olivia Newton-John. Essas é só algumas das pessoas que usam o reiki. Agora, é claro que não são só os artistas que usufruem do reiki, falam muito bem do reiki por aí. Eu vou ler para vocês três depoimentos de alunos nossos, o que eles têm para falar sobre o reiki. Vamos lá. A primeira aluna, a Suzane, ela fala o seguinte: o curso de reiki foi uma experiência fantástica. Aprendi que eu sempre posso mais. Me tornei uma pessoa mais tranquila, com um olhar mais otimista e compreensivo para o meu próximo. Meu lar e meus pets também se tornaram melhores. Tudo é mais harmônico. Acredito que foi uma grande escolha. Agora, o próximo depoimento é o seguinte. A Adriana diz o seguinte: boa tarde. Só comecei a conhecer o reiki com o curso da Cláudia e quando vi no Instagram me chamou a atenção do autoconhecimento e ajudar os pets e pessoas. Eu ainda não pratico em clientes, apenas em casa. Eu já consegui controlar uma crise de ansiedade minha e melhorar a dor no pé do meu filho. Meu gato adora, fica quietinho quando faço e depois fica bem mais tranquilo. Também percebo como durmo bem após a auto-aplicação. Então aqui ela aplica nela para as crises de ansiedade, ela aplicou no filho para a dor física e ela aplica no animal. Só que ela falou três oportunidades de fazer a técnica que vocês talvez nem conhecessem. Depois, o último depoimento é: o curso é absolutamente transformador, assim como o atendimento, o suporte e a generosidade da Cláudia e da equipe. Mas se pudesse resumir em uma palavra, seria autoconhecimento. A partir daí tudo muda, a forma como você se vê, como você se comporta diante das situações da vida e, claro, isso reverbera na vida dos pets e, na verdade, de todo mundo que está à nossa volta, né, gente? Se a gente melhora, tudo melhora. Eu, particularmente, ainda me sinto num processo de limpeza muito grande, que envolve muitos desafios, mas principalmente muitos progressos. Eu estou aprendendo a me respeitar mais, a me amar mais, a ser mais calma, mais firme e creio que estou encontrando um equilíbrio legal para seguir a vida com as suas dores e as suas delícias. Que eu brinco no curso que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. E eu falo que a gente vai ter que evoluir até o último dia das nossas vidas. O processo não precisa ser ruim, ele pode ser amoroso. E isso que faz com que a gente tenha dificuldade aí nos processos, a gente ser muito rígido, muito rígida com a gente, né? Estou aprendendo a me respeitar mais, a me amar mais, a ser mais calma, mais firme e creio que estou encontrando um equilíbrio legal para seguir a vida com as suas dores e as suas delícias. Ainda não estabilizei, mas sei que estou no caminho. Quanto à técnica, esse é um capítulo à parte, uma ferramenta para levar e praticar para a vida toda.
A forma como a Cláudia ensina te faz se sentir segura, com vontade de conhecer mais, de praticar mais. Gratidão sempre. As crianças agradecem. Gente, olha só. O Reiki, ele é uma técnica para você se auto-aplicar, para você se regular e para você se conhecer. Porque quando você está se auto-aplicando, você está sentindo pontos do seu corpo que estão mais quente, mais frio. Vocês vão tendo sensações diferentes. E aí, você sabe que naquele ponto tem desequilíbrio. Eu vou fazer um exercício com vocês a seguir, que vocês vão entender na prática isso que eu tô falando. Então, eu posso me auto-aplicar, eu vou me conhecer melhor, eu posso aplicar em pessoas, eu posso aplicar em animais, eu posso aplicar em ambientes. A energia, ela gira em círculo, então ela tem a tendência a acumular nos cantos, nos banheiros. Então, eu vou limpar tudo isso com reiki. Quem é que não precisa de reiki para limpar a casa, o trabalho, ou às vezes o ambiente de trabalho é tóxico, né? Você pode aplicar reiki no alimento, porque sim, o alimento vai se contaminar pelo simples fato da pessoa que está cozinhando, está manuseando, não estar bem, ou porque ele vem carregado de miasma, né? Se você ingere proteína animal e tá tudo certo, você pode limpar isso. Não importa, gente, pode ser uma alface. Se quem colheu a sua alface não tá bem, tá preparando não tá bem, vai transferir a energia. A energia, ela se dissemina. Se você tá do lado de uma pessoa muito negativa, você vai se contaminar com aquilo. A gente não se contamina com reiki, a gente se contamina com qualquer coisa. O reiki é o contrário. O reiki vai te proteger, ele vai te blindar e ele vai te limpar. Quem fala que reiki é perigoso não sabe como é o reiki de verdade. Você fica comigo até o último dia. Você vai entender direito. É exatamente o contrário. Você pode se contaminar com alguém da sua família que é negativo, que não tá bem. A energia é contagiante. Eu não falei que você pode se contaminar, se recontaminar, perder energia pelo simples fato de você lembrar de um acontecimento traumático? Então, presta atenção nisso. Você pode aplicar reiki nas plantas. Você pode aplicar reiki no medicamento, porque ninguém está livre de ter que tomar medicamento. Nem você, nem seu filho pet, nem seu filho humano, nem sua mãe. Ninguém está livre e todo medicamento vai ter um efeito colateral. Quando a gente aplica o reiki no medicamento, a gente potencializa o efeito positivo e diminui o efeito negativo. Quimioterapia. Isso é muito, muito bom. E talvez você nem saiba. Animais que não comem, você pode aplicar o reiki na comida, enfim. Você pode aplicar reiki para situações, divórcio energético, ação judicial, venda de imóvel, um luto. E são muitas as situações que você pode aplicar o reiki. Inclusive, muitos reikianos não se atentam para usar o reiki para situações que eles estão passando aí e que eles esquecem que eles são reikianos. E eu, no meu curso, faço questão de enumerar muitas e muitas situações em que o reiki vai poder ajudar. Inclusive crianças atípicas, animais que brigam, enfim, gente, relacionamento no geral, mas situações no geral também. Até para limpar objetos o reiki é bom. Agora, sabe qual que é o melhor? O reiki, ele é atemporal. Existem técnicas do reiki que vão fazer com que você consiga enviar reiki para situações que já aconteceram, para situações do passado. Uma linha cronológica, se eu pegar você que está me escutando agora, provavelmente você tem questões para ressignificar desde a infância e às vezes da concepção. E se você acredita, até de vidas passadas. Então, a gente precisa fazer uma limpeza de trás para chegar até o presente. Então, eu posso enviar reiki para o passado, eu posso enviar reiki para situações do presente, eu posso enviar reiki para situações do futuro. Por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho uma prova, eu quero alguma coisa no futuro, então eu posso programar energia para o futuro. Fora isso, gente, o reiki, ele vai fazer com que você ressignifique o que você pensa sobre distância. Eu não falei que quando alguém fala mal da gente, a nossa orelha esquenta? Quem que nunca ouviu falar nisso? Você pode morar numa cidade pequena e você fala, não dá para trabalhar com reiki aqui porque as pessoas têm mentalidade pequena. Mas você pode enviar reiki para qualquer lugar do mundo, porque a energia se move mais rápido que a velocidade da luz. E existem algumas técnicas para isso. E você vai escolher a técnica que você mais gosta.
Você vai escolher, você vai praticando durante o curso. Então você não precisa ficar limitado à sua cidade. Eu moro em São Paulo. Eu não consigo me deslocar para os lugares com tanta facilidade. É tudo muito longe. Então eu entendi isso e comecei a trabalhar o Reiki online. E funciona muito bem. E o Reiki online funciona tão bem, porque na minha concepção, na minha opinião, quando a gente está no nosso ambiente, por exemplo, você está me escutando aí da sua casa. Você não tem tanta. Apesar de você estar olhando tudo à minha volta, que chama atenção, eu tenho uma mandala ali atrás, com o símbolo do rei, que eu tenho um quadro. Isso te distrai um pouco. Se você tivesse presencialmente aqui, você não estava absorvendo tanto a informação como eu estou te passando. E se você estiver usando um fone de ouvido, vai ser bem melhor, inclusive. Você presencialmente tem outras distrações. Na sua casa, você tem menos distrações, então você absorve mais a energia. Eu tenho truques também de outras técnicas para fazer com que você consiga absorver mais ainda a energia Reiki. Eu vou revelando para você ao longo desses dias. Agora que eu falei para você todas as possibilidades do Reiki, claro que existem muito mais, mas estou te dando um resumo para você entender como o Reiki é incrível, não é limitante nem limitador. Eu quero que você sinta a energia. Eu quero que você experimente comigo sentir a energia Reiki. Eu quero que você se levante, eu vou levantar, vou apagar a luz da minha sala e eu vou fazer um exercício simples com vocês. Peraí. Quero que vocês se acomodem. Pega a dica do fone de ouvido, se der, dá um pause, vai lá, busca o fone de ouvido se você ainda não começou a aula com o fone de ouvido. Vai pegar teu fone e volta aqui, apaga a luz, se acomoda pra gente começar o exercício. Quero que vocês respirem fundo 3 vezes. Fechem os olhos de vocês. E eu quero que vocês prestem atenção no movimento da respiração, no ar que entra, que preenche seu pulmão e solta pela boca. De olhos fechados, presta atenção nisso. Agora eu quero que vocês esfreguem as mãos de vocês, friccionem as mãos de vocês por alguns segundos. Eu quero que lentamente vocês abram e fechem as mãos de vocês. Eu quero que vocês não encostem as mãos na hora que vocês forem fechar. Quase fecha, mas não fecha. Se você não está sentindo nada, eu quero que você volte para o exercício anterior e continue friccionando as mãos, esfregando uma mão na outra, sem pressa. E esse é um exercício que vocês podem fazer diariamente. Principalmente se você já é reikiano e quer desenvolver mais ainda as suas habilidades e o seu sentir pela palma das mãos de vocês. Então, fricciona a mão e volta para o exercício de abrir e fechar as mãos. Já nesse exercício, vocês podem ter sintomas comuns, como sentir calor, frio entre as mãos, repulsa ou atração. Isso que vocês sentem entre as mãos de vocês é nada mais nada menos do que a matéria-prima do Reiki. É a energia universal. Eu quero que vocês repitam comigo mentalmente. Eu sinto a energia à minha disposição. Eu me permito sentir essa energia. Agora eu quero que vocês
vão passando a mão de vocês pelo corpo de vocês. Pode começar pelo topo da cabeça. E a dica que eu tenho é: se você não encosta no seu corpo nesses pontos, fica mais fácil de você ter percepções de calor, frio, repulsa. Quase encosta, mas não encosta. Vocês vão sentir esse calor entre as mãos de vocês. Essa é a energia universal. Vai fazendo esse exercício, pode fazer com o animal, pode fazer na casa. Depois compartilhem comigo no Instagram qual foi a sensação que vocês tiveram nesse exercício. Repitam comigo: eu me permito acessar os meus desequilíbrios. Respira fundo. Devagar. Quero que vocês voltem a prestar atenção nos pés de vocês, na perna. Vai subindo, vai voltando para aqui agora. Lentamente. Lentamente. Algumas pessoas podem ter tido um pouquinho mais de dificuldade com o exercício. Principalmente se essas pessoas têm o chakra frontal em desequilíbrio, o chakra coronário em desequilíbrio. E são muito mentais. E tá tudo bem. Aos poucos podem ir abrindo os olhos de vocês. Sentiram a mão de vocês esquentar? Algumas pessoas podem ter bocejado, lacrimejado também nesse processo. E o bocejar e o lacrimejar são sintomas comuns durante a sessão de Reiki e técnicas energéticas no geral, porque mostra que você está transmutando a energia. É claro que se você não é reikiano e fez esse exercício, você não conseguiu transmutar a sua energia, você conseguiu sentir, mas você não conseguiu se autorregular, porque você não conseguiu canalizar a energia universal, você só pôde senti-la, porque sim, essa energia universal é esse calor que a gente consegue sentir, né? Vocês também perceberam, gente, que o mundo está muito mais acelerado. Quando a gente olha no relógio, dá até para desconfiar que os minutos têm 60 segundos, que as horas têm 60 minutos. É muito difícil acreditar, porque a gente piscou e o tempo passou. As horas estão mais aceleradas, o clima está mais desequilibrado, é muito frio, é muito calor, fora de estação. Se a gente não tiver uma técnica de autorregulação para aprender a lidar com isso, é muito difícil. Isso eu estou falando para a gente aprender a lidar com o dia a dia. Mas muitos de nós estão enfrentando problemas e sendo desafiados a olhar para questões muito mais importantes. Eu tenho certeza que quem está me escutando aí do lado, a maior parte das pessoas tem problema de abundância ou escassez, né? E não é só de dinheiro, não. É de amor, é de reconhecimento, é de dinheiro, é de tudo, né? E você tá precisando olhar para isso. Com certeza tá precisando olhar para isso. E o Reiki é uma técnica que faz a gente acessar esses padrões mais profundos, né? Talvez você tenha nascido numa família que não te criou para você ser a melhor, para você merecer férias, para você merecer fazer coisas que te fazem feliz. Talvez você foi criada numa família que te ensinou a fazer o que tem que fazer, não o que você gosta de fazer. Talvez você mal saiba o que te dá prazer, o que te faz feliz. E a primeira pessoa que precisa ser transformada é o reikiano. Você, para acreditar no Reiki, você precisa ter resultado com o Reiki. Eu tenho certeza absoluta disso.
E nessa jornada a gente vai acessar alguns padrões, tá? Agora, eu quero fazer um outro exercício com vocês, que é o seguinte. Eu quero que vocês respirem fundo, ainda nesse escurinho, né? Eu quero que vocês respirem fundo e peçam para o universo uma resposta. Nós todos temos muitos desequilíbrios. Alguns desequilíbrios são mais importantes, ou são desequilíbrios que a gente precisa tratar com prioridade, tá? E eu quero entender um pouquinho da raiz destes desequilíbrios de vocês, tá? Ou de algum desequilíbrio em questão, mais específico. Eu quero que vocês olhem para esses 3 cartões. Um é laranja, o do meio é amarelo e o outro é rosa. Eu quero que vocês respirem fundo e peçam para o universo, para que mostrem qual é a raiz de um dos principais desequilíbrios que vocês têm e que vocês precisam trabalhar. Escolham uma cor. Podem anotar. Agora eu vou ler para vocês o que quer dizer cada um desses cartões, para vocês entenderem qual é a raiz desse problema que você precisa tratar agora. A cor rosa fala de padrão familiar. Então, esse desequilíbrio vem porque você tem um padrão familiar que precisa ser rompido. Se você escolher o amarelo, o teu problema está na criança interior. E se você escolheu o cartão laranja, o seu problema vem de um trauma. Se fez sentido, você vai me contar. Por favor, vai lá no Instagram e me conta. Agora eu quero que vocês anotem mais uma dica. Vocês já acessaram uma raiz e eu sei que isso pode ter mexido com você, porque te trouxe algumas memórias e faz parte do processo, né? Então agora eu quero que vocês anotem mais uma dica, tá? Eu quero que vocês, depois dessa aula, ou sempre que vocês quiserem, vocês coloquem no YouTube, acessem um mantra específico. E esse mantra é o 220 Hz. O mantra 220 Hz. É um solfégio. Aqui para mim ele aparece como a frequência que ajuda a absorver informação, a aprender após estudo e produz poderoso efeito de equilíbrio. Mas não precisa ser exatamente esse. Qualquer mantra que aparecer que seja 220 Hz, eu quero que vocês escutem depois dessa aula ou sempre que vocês quiserem. Eu também quero que vocês fechem os olhos de vocês, porque eu vou fazer uma oração e um decreto. Acessamos uma informação importante e eu quero que vocês façam junto comigo essa oração e esse decreto, por isso que eu mantive a luz apagada. Fechem os olhos de vocês, respirem fundo. Oração para romper crenças limitantes e expandir a consciência. Respire profundamente e coloque as mãos em posição de prece, sentindo a energia fluir das mãos e do coração. Divina presença, eu sou, fonte de toda sabedoria e luz. Eu me coloco diante de ti para ser guiada no caminho da minha evolução. Que todas as crenças limitantes enraizadas em minha mente, herdadas ou adquiridas ao longo desta e de outras vidas, sejam agora dissolvidas pela força da verdade e do amor. Eu abro a minha mente para novas possibilidades. Eu abro o meu coração para receber a luz do entendimento. Eu abro a minha alma para viver em alinhamento com a minha missão divina. Que a minha consciência se expanda, que a minha percepção vá além das ilusões e que eu possa caminhar com clareza, coragem e sabedoria. Sou livre para pensar,
sentir, criar de acordo com a minha essência. Sou luz, sou verdade, sou expansão. Repita 3 vezes comigo. Eu sou livre de todas as crenças que limitam a minha evolução. Eu sou livre de todas as crenças que limitam a minha evolução. Eu sou livre de todas as crenças que limitam a minha evolução. Eu sou a força que me conduz à minha melhor versão. Eu sou força que me conduz à minha melhor versão. Eu sou força que me conduz à minha melhor versão. Está feito, está selado, está realizado. Eu aceito, eu recebo e eu agradeço. Assim é. Então vamos lá, eu vou ler um depoimento das nossas alunas para você. Vou ler 2 depoimentos para vocês. Essa aula tá muito, muito, muito especial. Vocês estão sentindo a energia? Eu senti daqui. Vou ler o depoimento para vocês. A aluna é a Eliane Vieira, que diz o seguinte: boa tarde. O curso caiu de paraquedas no meu colo. Uma amiga viu tudo isso. No início, não botei fé. Falei para ela, como o curso online de Reiki? Sintonização também? Sei lá. Será que eu vou conseguir acessar? Aí o Super Diego, pacientemente, que é da nossa equipe, me ajudou muito, devo reconhecer que estava erradíssima. Está sendo espetacular na minha vida. Estava muito devagar em pôr em prática. As pessoas me achavam meio doidinha e meio que deixei. Abril de 2022, me deparei com um diagnóstico de carcinoma triplo negativo avançado. Tinha feito o preventivo, estava tudo bem. Virei de cabeça para baixo, que sinalizou foi a cachorra dela. Quem sinalizou foi a Fênix, nossa cachorrinha. Eu me tornei a louca do Reiki. Passei a fazer auto-Reiki todos os dias. Reiki na quimioterapia, Reiki na comida, Reiki na água, nas veias. As enfermeiras já até sabiam. Conseguimos reverter o quadro. Era para extrair todo o seio, sem chance de fazer a reconstrução. No dia 1/11 de 2022, foi feita a cirurgia. E só foi tirado o quadrante. Não precisou fazer mais nada. Hoje, vida normal. Só faço controle. E o auto-reiki continua diário. Hoje sou voluntária na rede feminina de combate ao câncer. Gratidão, Cláudia e equipe. Olha, gente, sem comentários para esse depoimento. Meu Deus. Eu acho que quando a gente tem uma doença dessa, Deus está capacitando a gente para trabalhar, sabe? Para ajudar outras pessoas. Ela se curou com reiki, gente. Ela se auto-aplica, ela acreditou. Ela aplicou no medicamento, ela aplicou no alimento. Muitos reikianos que estão me escutando aqui não fazem isso. Acho que muitos terapeutas profissionais não conhecem esse reiki, não ensinam esse reiki, não praticam esse reiki com as alunas, gente. Eu vou ler um outro depoimento aqui, da Gisele. Oi, Cláudia, tudo bem? Eu não era reikiana e meu primeiro contato com reiki foi através do seu curso. Fiz até um nível 3A com a intenção de me tornar terapeuta profissional, mas ainda não estava me sentindo totalmente segura para atuar profissionalmente. Somente me auto-aplicando, nos meus pets, nas minhas plantas. A experiência que me trouxe mais segurança foi há 1 mês, mais ou menos, quando uma amiga no início da 2ª gravidez e sob forte enxaqueca me contactou. Por conta da gravidez, ela não podia tomar nenhum remédio para diminuir a dor. E me chamou pedindo ajuda. Bom, reiki não tem nenhuma contraindicação, pode ser feita em gestante, pode ser feita desde a concepção. Gestante tem muita enxaqueca, principalmente se ela tem tendência pela questão hormonal, e gestante não pode tomar remédio. Logo, reiki é muito, muito bom para gestante. Eu não preciso nem falar, porque eu passei por 2 gestações reikiana, né? Ela não podia tomar nenhum remédio para diminuir a dor e me chamou pedindo ajuda se tinha algo que eu podia fazer para ajudá-la naquele momento. O mais incrível é que na mesma hora a insegurança toda foi embora.
Quando ela viu que tinha alguém precisando, acabou em segurança. Algo dentro de mim me dizia que eu era capaz e estava preparada para isso. Eu fiz um envio de reiki à distância para ela, não foi nem presencial. Como era tarde da noite, no dia seguinte ela me disse que rapidamente a enxaqueca diminuiu e ela logo adormeceu. Foi o primeiro reiki aplicado em outra pessoa e a experiência que eu precisava para deixar a insegurança de lado. Não cheguei a cobrar nada dela nessa aplicação, mas essa minha amiga e irmã é sócia de uma loja infantil. E através desse resultado que ela teve, ela também nunca havia recebido reiki antes, ela me chamou para uma parceria em uma campanha que está fazendo para o Dia das Mães. E assim, terei a oportunidade de divulgar o meu trabalho como terapeuta e definitivamente dar o pontapé inicial e seguir com o meu sonho de fazer a transição profissional definitiva. Sou muito grata a você, a toda a sua equipe, Cláudia. Foi seu curso, a sua forma de transmitir esse conhecimento maravilhoso que me proporcionou esse sentimento quando precisei aplicar pela primeira vez em outra pessoa. Eu tenho certeza disso. Então, se você é reikiana e você não consegue nem se auto-aplicar, nem trabalhar com reiki, nem aplicar nas suas amigas ou pessoas próximas que precisam, é porque você não aprendeu o reiki como você deveria aprender. Bom, vocês experimentaram a energia, vocês sabem qual é a raiz principal que vocês precisam trabalhar em vocês, essa informação vocês já têm, seguraram. Vocês fizeram uma oração e um decreto, vocês vão para casa com um mantra para escutar aí depois dessa aula. Vocês viram o depoimento das minhas alunas e agora eu quero que vocês se preparem porque na próxima aula eu vou falar mais profundamente para vocês sobre os desequilíbrios de vocês. A raiz eu já entendi, agora vamos entender quais são os sintomas que vocês têm? Qual é o chakra em desequilíbrio? E vamos entender qual é o tratamento do reiki que vai poder te ajudar? E se você ainda não é reikiano ou reikiana, eu vou dar uma colher de chá e eu vou passar algumas dicas para que vocês, entendendo qual é o desequilíbrio que vocês vão entender na aula seguinte, na próxima aula, vocês consigam ter alguma ferramentazinha aí para começar já a trabalhar a mudança aí na casa de vocês. Até a próxima aula.